start aqui na gravação. Deixa eu só ter certeza. Ah, liberei aqui. Agora é verdade aqui. Eu fiquei preocupado agora aqui que eu não tinha achado a gravação do outro. Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Pelo que eu estou vendo aqui, é a última aula de comunicação oral escrita, né? Já na próxima semana nós vamos ter o início aí de eletricidade básica. Hum, Provavelmente as FO de você. Deixa eu compartilhar a tela que fica melhor. Provavelmente as FO de vocês já estão postadas aqui. Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui, aproveitar aqui. Ah, ainda não, pessoal. Ainda só tem a do primeiro momento presencial aqui. Ainda não, tá, pessoal? Mas eu vou ficar de olho aqui, tá? Para não. Então, ó, no dia, já dia 15, né? A partir da manhã inicia, né? Eu ainda não olhei aqui os cronogramas, as horas, pessoal. Eu sei que nessa semana aqui tem um feriado, né? Provavelmente é dia 18, né? E eu tô achando que dia 21. Eu sempre confundo o Corpus Christi. Alguém tá lembrando aí? Eu acho que o microfone de você está travado. Deixa eu destravar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida. Às vezes vocês estão tentando falar e o. Ah, não, o microfone tá permitido aqui. Mas eu acredito que a aula do dia 21 vocês não vão ter porque é feriado. Eu tô, se não me falha a memória, tem um dia 18 aqui, ou é Corpus Christi, alguma coisa assim. E aqui os 21, 21 é Tiradentes, né? Libertar, quais será também, né? Liberdade ainda que tardia, né? É isso mesmo. O professor passou aqui a dica. Então, pessoal, é, na última aula a gente fez análise do. Não, a gente já fez análise do fórum, né? Dos fóruns. Fizemos análise do relatório de correção. Até a Flaviane já colocou aqui o material extra, tá? Um exemplo aqui, ó, do relatório mesmo e da aula anterior para vocês verem. E esse parecer técnico de limpeza de faixa de servidão. Eu coloquei para dar uma complementada na aula passada, né? Então a gente viu a correção daquele, né, do. É isso daqui que eu pedi para Flaviane colocar, ela colocou aí para vocês. Deixa eu ver o que mais. E semana passada a gente analisou aqui, né? Isso aqui a gente até terminou, isso mesmo, ó, tá até mostrando que eu fui até o último, né? Porque aí a gente não, assim, aí quem só fez a correção no sentido de, né, de correção, falhas textuais, né? Por exemplo, ser prolixo ou falta de informações, beleza, tá? Esse daqui foi só um exemplo que eu dei aqui baseado, né, em empresa, né? E geralmente um relatório bem simples é assim, né? Tem esse formato que data, hora, sempre em negrito. Às vezes é um relatório
Eu já vi muito em empresas que fazem, vendem seguros, né? Aí eles têm uns PDFs que são editáveis, que dá para você escrever. Aí fica um quadradinho, eles colocam uma programação lá e você pega e nesse quadrado você, né, digita aqui a informação. Inclusive tem até como você fazer no Word. Mas no Word é mais complicado, se você errar qualquer digitação dependendo, você desconfigura. Já no PDF não, já fica tudo, né, tudo pronto aqui. Então esse foi o exemplo, né, correção do português e aí eu criei algumas coisas aí, pedi para a Flaviane, ela deixou nessa pasta aqui, ó, material aula extra. E o outro foi esse daqui, ó. Já que a gente foi esse bem daqui. Esse material aqui, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, foi de uma perícia. Na verdade, a Equatorial na época aí, né? Na verdade, não era nem Equatorial, coloquei Equatorial para a gente atualizar. Era até a Enel, né? A Enel pediu, né, que eu fosse nessa empresa aqui, fizesse uma visita técnica e para atestar, né? Atestar que essa empreiteira aqui, né? Eu chamei aqui do nome fictício Talismã, né? Aí na região aí de Anápolis, nesse período aqui, né? Se o trabalho que estava ocorrendo, ele era o trabalho relacionado à limpeza de faixa de servidão, tá? Inclusive, eu até deixei aberto aqui, deixei aberto, não, eu acho que eu fechei. Tem um material, deixa eu ver, esse daqui, ó. Esse material aqui, vou explicar para vocês o que que é uma faixa de servidão. Pela foto aí, quem já deu uma olhada já deve ter percebido o que que é, né? A faixa de servidão, pessoal, é esse retângulo, né? Seria um retângulo imaginário, tanto no perímetro urbano, que é o que essa foto está mostrando aqui, ó. Tem uma linha aqui de subtransmissão, ó. Tem postes, né, circulares, tem de metal também, tem alguns postes que de longe você acha que ele é de concreto armado. Na verdade, ele é uma chapa de metal. Tem uns que são assim, é uma chapa de metal. Aí quando você chega perto, ele é cheio de faces retas, né? Você chega perto dele assim, né? Ele parece que é circular, né? A seção dele circular, mas ele é todo cheio. É como se fosse uma figura, né? Por exemplo, como se fosse um hexágono aqui, né? O hexágono aqui ele tem 6 lados aqui, né? Se eu aumentar para 7 lados, eu for aumentando cada vez mais aqui, aí ele é cheio de plaquinhas retas assim. Aí você, de longe, você jura que ele é de concreto armado. Tem de concreto armado, mas tem desse tipo, que ele é mais leve. Aí eles colocam nessa cruzeta, isso aqui chama cruzeta aqui, ó. Essa é uma espécie de, vamos dizer assim, é uma mão francesa, seria, né? Para você segurar as fases aqui, ó. Aí, por exemplo, aqui eu tenho fase A aqui, né? A, B e C, por exemplo, né? Então, essa faixa de servidão tem uma norma que chama NBR 5422, que fala sobre linhas de transmissão. E aí é cheio de critérios, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma para vocês aqui. Se não me falha a memória, ela está lá em instalação do CEP. Rapidão. Achei aqui, ó. Ela é bem antigona, viu? Daí essa norma aqui, ela tem uma série de desenhos. Por exemplo, né? A gente vai ver lá em eletricidade,
uma regra em eletricidade chama a regra da mão direita. Ela diz que eu tenho um condutor elétrico, né? Aí esse condutor ele está energizado e eu tenho fluxo de potência. Quer dizer que eu tenho algum cliente que está, né, sendo energizado aí, sendo, né, consumindo energia, né? Então, se ele está consumindo energia, além dele estar energizado com potencial elétrico, tem corrente fluindo, né? Ora ela flui lá da geração, né, da geração para o consumidor, ora ela do consumidor para a geração. Pois vocês vão entender melhor isso. Aí essa regra da mão direita é para dizer que o seu dedão simboliza a corrente elétrica, ora indo para um lado, ora indo para o outro. E os outros dedos aqui abraçando o condutor simboliza a densidade de campo magnético. Então, quando eu tenho um condutor energizado, independente se ele está passando corrente ou não, ele vai emanar um campo eletromagnético em volta. E esse campo eletromagnético em volta, ele fica mais forte, né, mais agressivo, se o circuito estiver ligado. Aí que ele se adensa, né? E esse campo eletromagnético, ele pode induzir tensão e, consequentemente, corrente elétrica em outros ambientes, né? Por exemplo, na linha de transmissão, aqui ele está mostrando nessa essa regra aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma travessia aqui de uma rodovia, né? Então eu tenho que ter uma distância, esse D maior aqui, esse Dzão, né? Eu tenho que ter uma distância do último cabo da linha de transmissão que está passando aqui pela rodovia. Eu tenho aqui, por exemplo, a travessia de ferrovias não eletrificadas, né? Porque a gente tem a eletrificada, né? Que tem o pantógrafo, aí o pantógrafo você tem uma linha de média tensão que passa por cima dele, né? Esse pantógrafo, né? Esse equipamento, ele pega a energia e utiliza, né? Para dar tração na máquina. Aqui é quando eu não tenho, aí tem que ter uma distância, ó, né, do trilho até a linha de transmissão. Se tiver uma travessia num rio, né? Olha, águas navegáveis, né? Então, independente se é um rio ou a parte do mar aí, uma baía, né? Travessias, ó, em relação a uma linha de distribuição, uma 13.8, eu posso ter na topografia do terreno, né? A linha de transmissão passando e a rede de distribuição, né, rural passando por ela. Inclusive, eu achei a primeira vez que eu ouvi isso, né, ouvi falar, né, eu não vi na norma, né, na 5422, eu achava que era lenda urbana. Acredite, gente, você pode ter uma residência que uma edificação, não necessariamente uma residência, né? E essa residência, sim, ela pode ficar debaixo de uma linha de transmissão. Quando eu vi isso, eu falei, é verdade. Eu achava que era meme, né? É verdade, então tem uma distância mínima. Aí essa faixa de servidão, né? Quando você está aí, né, ou na floresta, né, na linha de transmissão, ou no centro urbano, embora tenha essas regras, né, que tem a regra que a linha pode até passar por cima de uma edificação, né, de uma residência, ou até de um comércio, né? Aqui em Goiânia nós temos uma empresa aqui, nossa, já me fugiu o nome da empresa, fica ali no Jardim Novo Mundo. Inclusive, a sede da empresa fica debaixo de uma linha de transmissão, lá o lugar onde a gente estaciona os caminhões de linha viva, né, os caminhões de serviço, o estacionamento também de funcionários, fica lá debaixo da linha. Então, essa faixa de servidão aqui, para eu chegar numa cidade, essa linha de transmissão levar energia para um transformador desse daqui, ó, um de potência desse aqui. Eu tô aproveitando que eu já estava ministrando aula para os meninos aqui, né? Ela vai levar energia para esse transformador aqui. Ela precisa entrar no perímetro urbano. Então, ela vai entrar de forma aérea. Então, ela vai ter uma altura característica e ela precisa desse retângulo aqui, ó. Se for, né, na floresta aí, igual o parecer técnico que eu forneci para vocês, né? Você vai ter que desmatar
toda essa área aqui, né? Aí por isso que o eletricista, o de distribuição, eles chamam até de linha viva para fazer esse serviço de poda, né? Aí a gente dá o curso de NR35, por exemplo, né? É, o anexo, o anexo 5 lá, né? Que fala sobre motosserras e similares, né? Tem a motopoda. Então, você tem que ter cuidado, né, no manuseio. Recentemente, a gente tem um professor, ele ministra mais treinamentos para gente aqui, né? Ele me mandou, depois eu mostro para vocês, ele me mandou no WhatsApp, infelizmente, um acidente. Eu não sei se foi fatal, porque ele ainda não me respondeu. O cidadão estava no cesto aéreo, né? Um caminhão, aquele cesto laranja, né? E aí ele com a motopoda, né? Ou seja, é uma motosserra que ela tem um cabo extensor e ele estava fazendo a poda desse cesto. Aí o cesto ele perdeu, ele tem um controle automático, né? Ele perdeu o controle automático e remessou o eletricista. E pelo que eu vi do vídeo lá da imagem, ele caiu no chão, ou seja, ele não estava com o cinto paraquedista. Mesmo ele sendo arremessado, né, a caçamba ela virou, né? A caçamba virou. Ele tinha que ter ficado pendurado. E eu vi que ele caiu no chão. Depois eu mostro para vocês. Então, o intuito é a gente ver o serviço, né, dessa empresa aqui, né? Às vezes, né, não só eu, como, né, na qualidade, eu fui chamado, porque além de engenheiro eletricista, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Mas ele pode chamar, inclusive, vocês aí, né? Se vocês tiverem o cadastro lá, quando, né, depois que vocês se formarem, eles podem chamar um eletrotécnico. Vamos supor que você é eletrotécnico e você trabalha para a Equatorial ou então você trabalha para uma terceirizada da Equatorial. E vamos supor que você é chefe de equipe, né? E geralmente, mesmo você sendo eletrotécnico, você vai ganhar o curso de eletricista de rede ou eletricista de linha viva, né? Não para você desempenhar a tarefa, mas para você entender como que essa tarefa, né, é feita, inclusive para você falar se ela está ok, se não está ok, para você dar direcionamento para o pessoal em que você é chefe de equipe. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu já tinha me formado como engenheiro eletricista, mas fui contratado para a empresa para ser fiscal, né? Fiscal aí de obras de manutenção, fiscal de redes. Então, eu fiz o curso de eletricista de redes, eletricista de linha viva, montador eletromecânico, não para eu exercer, mas para eu conhecer, né, da área. Ah, mas você não fez engenharia elétrica, professor? Então você deveria saber. Sim, eu sabia, mas a parte de engenharia, ela tem muito cálculo e também tem a parte de gestão, né? E assim, essa é uma área, vocês vão ver que também a eletrotécnica é uma área muito vasta. Eu conheço muito eletrotécnico que põe no bolso engenheiro de automação, por exemplo, até técnico em automação. Conheço alguns aí, né, que trabalham aí, né, nas empresas aí que eu presto serviço, né, que sabe de automação assim horrores, né? Então, dependendo do seu nível aí, né, na empresa, a empresa vai te chamar, olha, dá uma olhada lá. Aí você vai ter que fazer um relatório desse aqui, né? Aí você coloca, se você, né? Ah, não, eu estou fazendo como eletrotécnico. Você coloca eletrotécnico, fulano de tal, né? CFT, né? Conselho Regional dos Técnicos. Aí tem o CRT, né? Que é o Conselho, tem o CFT, né? Que é o federal, que é semelhante ao Confecre, né? E tem o conselho dos técnicos aí, né? Você vai colocar aqui, contratante, equatorial, empresa contratada. Você vai seguir esse roteiro aqui, ó, local, o período, coloca essa parte aqui, ó, ainda mais na parte quando você vai receber os honorários, né, por esse serviço. Se você for, vamos supor que nesse caso aqui, como eu não era
nem engenheiro da Equatorial e nem da empreiteira, né, dessa empreiteira que eu pus o nome fictício aqui. Então, por isso que eu coloquei essa parte que são os honorários, né, para eles, né? Ó, vem com devido respeito apresentar o parecer técnico com as conformidades do acompanhamento das atividades de limpeza de faixa de servidão da contratada empreiteira fulana de tal, né, para a contratante equatorial, né? Aí aqui você explica, né? Foi o que eu expliquei aqui, né? A faixa de servidão da linha de distribuição ou transmissão, incluindo poda de árvore. Então, eles têm que ter o NR35, né? O anexo 5, né? Tem que estar em dia também o treinamento de NR12 sobre máquinas e equipamentos, né? Obviamente o de NR6, né? Sobre EPIs e EPCs, né? Então eu fiz lá a inspeção visual, inspeção foi só visual mesmo, né? Verificando o que que o pessoal, como que eles estavam trabalhando, né? Aqui são fotos aqui do pessoal fazendo a parte aqui, ó, que é a faixa de servidão, né? Sem ela tá, eu até desenhei aqui, né? Ela, você não pode ter, né, as árvores, os arbustos de baixo. Isso aqui é uma rede rural, tá? Nesse caso aqui, ó. Por isso que nem dá para ver direito aqui a rede, ó. Aí depois a faixa de servidão, ó, o acero, né, que o pessoal chama aí na roça, né? A limpeza da faixa de servidão ocorrida, né? Então você coloca em anexo aqui, ó. Aí dependendo, aí eu não coloquei a RT, né? Porque aí teria dados da empresa, né? Então eles ainda vão pedir uma RRT de vocês, né? Um registro técnico. Daí você vai preencher lá e tem uma tarifa, né? Mas é a empresa que paga, né? Por esse registro técnico, você explicando, né? Que fez a avaliação, né? E a conclusão técnica de que há convicção, né? Pela existência de trabalho seguro, respeitando as NRs, né? Normas aí do trabalho, né? Supracitadas, ou seja, a NR10, a NR35 e a NR12, em específico aí, né? O anexo 5 dela. Então tá esse exemplo aqui, né, para vocês utilizar ele, né, na vida de vocês profissional aqui. Aí vocês colocam carimbo, vocês podem ir naquele site lá também também funciona, viu? Mas vocês têm que fazer RT, viu? Funciona lá do ponto .gov, não tem o ponto .gov, aquela assinatura digital, né? Também serve para vocês fé pública, né, para o documento ter uma fé pública aqui, tá? Então foi esse exemplo que eu pedi para a Flaviane colocar aí para vocês. Agora, pessoal, vamos analisar o questionário, tá? Questionário é o que está faltando. Esse de recuperação, esse aqui de recuperação eu vou pedir depois aqui para a Flaviane e deixar ele disponível para vocês, caso algum de vocês não tenha ido, né, em nenhuma né, por exemplo, em nenhum dos momentos presenciais, tá? Façam a justificativa lá, né, por que que vocês faltaram e tal. E aí tem a recuperação aqui, né? Só pedir aí que a Flaviane vai disponibilizar para vocês, né? Pede ou para mim ou para Flaviane, né? Aqui responder primeiro para vocês, que aí já libera a recuperação, tá? No caso aqui, ela ainda está oculta. Então, o questionário, pessoal, aqui, ó, vi que já, o pessoal aí já teve 41 tentativas aí, né? Eu elaborei um materialzinho aqui para vocês, para gente analisar aqui o questionário. Vou só abrir ele aqui. Vamos lá. São 10 questões. Eu vou,
Eu vou colocar ele aqui para abrir, aí vocês me falam se ele abriu aí no. Eu vou pedir para ele abrir no Teams. Ó, parece que está abrindo aí. Vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Tá aberto o microfone aí. Quem tiver, quem for mais fácil aí, vocês me confirmam aí. Pelo menos eu tô vendo aqui e tá aberto. Então, pessoal, o Tô vendo. question... Beleza? Ah, não, então tá bom. Obrigado, viu, Felipe, Arthur. Então, pessoal, o questionário ele tem 10 questões e tudo eu tirei lá do livro de comunicação oral escrita, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, são 13 capítulos, mas eu dei uma olhada aqui, né, para pesquisar, né? Então vamos ao primeiro, a análise do primeiro aí, ó. Qual o conceito de comunicação, né? A gente tem lembrando, pessoal, que essas alternativas aqui, ó, no meu tá aparecendo A, B, C e D, mas no de vocês e na hora que vocês estão fazendo, ela muda de lugar, viu? Às vezes a do Arthur aí, o A aqui tá aparecendo o meu aqui, né? Para ele vai ser o D, por exemplo. E para o Felipe vai ser o C, tá? Então, como eu sempre falo aqui, vamos focar na questão em si, na análise, né? Então, ele está perguntando o conceito de comunicação. Eu peguei lá do livro e coloquei aqui para vocês aqui, né? O conceito aqui de comunicação, ó. Aqui no livro didático que está disponível aí no SCORM, né? No SCORM não, depois, quem tiver dúvida, eu mostro onde que ele está novamente aí, né? Ele define a comunicação como o processo de transmitir e receber mensagens, ideias e informações. Esse processo envolve tanto a linguagem verbal, né? Palavras faladas ou escritas. Inclusive, tem até uma questão aí que ela fala, né? Desenhar mentalmente, né? A gente vai ver isso. Acho que é a última, uma das últimas aí, né? Então, né, você vai transmitir, né, através de linguagem verbal, palavras faladas ou escritas, né? Quanto à linguagem não verbal, você vai fazer gestos, né? Igual aqui, ó. Todo mundo sabe, ó, o professor deu like aí, ó, beleza. O professor tá dizendo que a aula dele tá boa, né? Mas é suspeito, né? Ele não vai falar que a aula dele tá ruim, né? Então eu já fiz a expressão, dependendo do tipo de expressão, você já sabe, né? Se o cidadão tá pistola com a gente ou se tá ok, né? Então, ó, aí tá falando, ó, estabelecer contato através de informações verbais e não verbais, tá aparecendo, né, com a definição do livro. Independe da fala ou escrita. Então, beleza. Mas esse independe da fala ou escrita, né? Ele está querendo dizer que, né, não importa se você fala ou se você escreve, né, parece meio ambíguo. Eu também, quando eu fui tentar responder aí, né, eu fiquei meio que na dúvida nele aí. É o uso de palavras de forma verbal, né? Tá bem, né? Utilizando o verbo aí, né, mas a gente precisa de né, tanto o verbo de ligação e alguns conectivos, né? A letra D é o processo que adota palavras de outros idiomas, né? Então, você comunica também, né? Mas você comunica em outro idioma. Então, aqui tem mais lógica aí, né? A letra A, pessoal. Apareceu aí para vocês? Não, não apareceu. Vou pôr aqui. Aí, geralmente, eu coloco, né, as análises aqui, esse vermelho aqui com esse grifado, né? Porque eu descobri que às vezes por exemplo, aqui, ó, eu vou escrever, né? Eu escrevo aqui, ó, por exemplo, ok.
quem está ao vivo aqui está enxergando o ok que eu acabei de escrever. Mas se você for lá na gravação, né, depois que eu renderizar o vídeo aqui e colocar disponível para vocês, esse ok aqui ele não aparece. Por que eu não sei, eu ainda estou tentando descobrir aí. Aí por isso que eu tô agora tudo quanto é apresentação que eu vou colocar, né? Eu ainda deixo firmado aqui para ter certeza que quem vai ver a gravação depois vai, né, vai ver o resultado aí. Vamos para o próximo aí, né? Então, no meu caso, foi a letra A, né? Mas foquem que o conceito, né, é estabelecer contato através de informações verbais e não verbais, né? Tanto um quanto o outro, né? Os gestos, ou falado, ou escrito, né? Qual o conceito de linguagem verbal? Aí sim, né? É o uso de palavras quando se fala ou escreve, né? Aí eu achei melhor pegar o conceito lá do livro, né, para a gente ver aqui, ó. A linguagem verbal é definida como aquela que utiliza palavras, né? Ok, né? É words, né? Os termos e as tasks, né? Utiliza palavras, seja na forma falada, né? Que eu estou utilizando agora, ou escrita. Para transmitir a mensagem, as outras alternativas descrevem, né? Aqui, ó. Fiz uma observação aqui, ó. Outros conceitos relacionados à linguagem, mas não a verbal propriamente dita, né? Então, assim, é o uso de palavras quando se fala ou escreve, né? Beleza. É a língua que utilizamos com nossos familiares e amigos sem formalidade. Também, né? Mas o verbal mesmo é quando se fala ou escreve. Vamos ver o outro aqui. Independe da fala ou escrita, não precisa de palavras. Você consegue se comunicar, né? Mas no caso de linguagem verbal, é falado ou escrito. A última aí, ó, a D, é o uso de palavras com um padrão formal, né? Então, pessoal, o que mais se adequa aí, né? É novamente aí a letra A, no meu caso aqui, né? É o uso de palavras, né? A linguagem verbal, né? Quando se fala ou escreve, ou seja, é o que está dizendo aqui na definição do que eu tirei do livro de vocês, de comunicação oral e escrita, né? Palavra, seja na forma falada ou escrita. Vamos para o próximo aqui. Quais são os elementos da comunicação, né? Eu lembro, vixe, eu lembro lá, 1900 e Guaraná de rolha lá, com a tia lá do Prezinho, né? Eu lembro. Ela até fazia uns quadradinhos, né? Ela fazia uns quadradinhos assim. Aí o fulano, né? O receptor. Aí ele vai mandar uma mensagem, né? Ele vai transmitir uma mensagem aqui, né? O, o emissor, né? É o emissor para o receptor, ele vai emitir uma mensagem. Aí tem um canal, né? Tem um canal, tem um código. Esse código é o português, né? Português falado, pode ser o português escrito, né? Através na mensagem do WhatsApp, né? Não necessariamente na minha época, né? Não existia nem celular, né? Então, a professora falava era carta, né? Ó, manda uma carta, né? Quem já mandou carta aqui, levanta a mão, né? Acho que só eu, né? Só eu já enviou carta aí. Aí eu peguei a definição aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, que o livro detalha emissor, né? Quem envia, né? Que é se eu não me engano, tem até um fluxograma lá, que esses quadradinhos, né? Envia a mensagem, o receptor é quem recebe, o referente ao assunto, né? A que se refere, né? Essa mensagem, né? É que o emissor está enviando, né, para o receptor aí. A mensagem, né, é a informação, né, falada, escrita, criptografada também, né, um token, né? O pessoal lá da computação, né? Eles, por exemplo, o Google ele não tem a senha sua. Se ele quisesse, ele não poderia te fornecer a senha para você entrar no seu e-mail. Mas existe, né, um token, né, que é um código. Aí esse código, né, você vai, né, ali pelo token ali, né, decifrar ele. Aí que você consegue, né, aquele esqueci, aí você clica lá, né? Esqueci
esqueci minha mensagem, aí manda para um outro e-mail, né? O duro é se você esquecer os dois, né? Então, o canal, né? O canal aqui é o ar, né? Tô falando aqui, né? Através do ar aqui, tá chegando no microfone, tá chegando no alto-falante aí de vocês, né? O código, né? O conjunto de sinais aí, né? O português, né? Aí com o indo-arábico aí, né? O feedback, né? A resposta que o emissor faz aí sobre, né? A mensagem que o emissor está enviando para o receptor, né? Então, por esse tanto aqui de conceito aqui, né, a gente já desconfia que só pode ser a letra C, né? O receptor é o referente aqui, ó, já a gente pode até fazer um fluxograma aqui, ó. O receptor aqui, ó, ele tem um, né, um referente aqui, né? Ele vai pegar essa mensagem aqui, né, através de um canal que tem um código, e aí ele vai enviar, né, pro receptor, né, o emissor, né, envia pro receptor, né. Aí só faltou aqui o emissor propriamente dito, né. Mas a que mais se adequa aqui, ó, é a letra C, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no original, deixa eu ver aqui se esse é o 3, né? É isso. É a mais correta é essa aí, né? Ficou faltando na alternativa colocar o. Ele só pôs o receptor, né? Aquele que vai receber a mensagem, né? Mas é o. Tá faltando. é, Tá faltando o emissor, né? Quem envia a mensagem, né? Mas esses são, entre todas as alternativas aí, o C é o mais correto, né? Depois eu vou pedir até para o pessoal aí que elabora, que são os monitores aí, né, para fazer a correção e colocar aí, né, o emissor, né? Tá faltando o emissor aqui para a gente fechar com todos os elementos da comunicação aí, em conformidade aí com a bibliografia. Vamos para o próximo aqui. O que significa coerência textual, né? Aí eu já peguei um gancho aqui, ó. O livro de vocês explica, ó, que a coerência textual é a relação lógica entre as ideias de um texto, permitindo a compreensão da mensagem. Não parece muito abstrato, né? Mas a gente entendeu aqui, né? É a organização das ideias de forma que elas façam sentido e não se contradigam, né? Então eu até peguei aqui, né, um, um trecho aqui do livro de vocês, né? Ó, um exemplo aqui, ó, lá do livro, né? Ó, o exercício físico regular é fundamental para a saúde e o bem-estar, né? Ele fortalece o sistema cardiovascular, melhora a disposição e o humor. Tá lá no livro de vocês esse exemplo aqui. E auxilia no controle do peso. Além disso, a prática regular de exercícios reduz o risco de doenças crônicas, né, como diabetes, hipertensão, é o que eu estou precisando, né? O doutor aí falou, ó, para você diminuir a pressão, né, a hipertensão, você tem que fazer cardio, né, musculação também, mas o cardio é fundamental, né, para diminuir, quebrar as placas de ateroma, né, de gordura aí. Ó, disposição, o humor, auxilia no controle do peso. Além disso, a prática regular de exercício reduz o ritmo de doenças crônicas, né? Eu já tinha dito aí, né? Contribui para a manutenção da saúde mental, portanto, incorporar exercício físico na rotina diária é uma escolha sábia para quem busca uma vida mais saudável, né? Então, ó, análise, a gente fazendo a análise da coerência, na ideia primária, né? Que é a importância do exercício físico. Poderia ser até um, um tema aí para uma dissertação, né? Que é a defesa de ideias, né? Ideias secundárias aqui, ó. Ideias secundárias, ó, fortalecimento do sistema cardiovascular, melhora a disposição do humor, auxílio no controle do peso, redução do risco de doenças crônicas, né, que deu exemplo aí, né, diabetes, hipertensão, contribui para a saúde mental,
Ó a relação lógica, né? Essas ideias secundárias se conectam porque elas são importantes para o exercício físico. Ó a coerência textual aí, né? Ó a lógica, ó a forma lógica com que elas se interconectam aí, né? Então a frase reforça a ideia primária e encerra o parágrafo de forma lógica e persuasiva, né? Ela te convence, né? Ela te convence que realmente, né, o exercício físico é importante para você regular a sua saúde, né? E manter, né, igual os médicos falam aí, a homeostase, né? Beleza? Então, é a letra A aqui, a que mais se adequa, né, ao, a resposta aí da 4. Vamos para o próximo aí. O que significa coesão, né? Olha só, um falou de coerência, né? Coesão, né? Dá uma ideia de união aqui, né? Então, ó, coesão textual já foi logo, né? Pegando lá a gente vê, né, o que seria a coerência ou né, agora a coesão, né? É a utilização adequada de elementos que conectam as partes de um texto, como palavras, né? Nós temos as palavras. Se eu ficasse falando aqui, né, igual o Didi falava lá na década de 80, né, os pirata, ficar só repetindo, né? Não tem uma música lá do eu esqueci de onde. É uma música bem antiga. Aí fica lá, põe, punchak, music, don't stop. Music, non-stop, né? Você até entende, né? Mas o que é esse põe punchak aí, né? Não está tendo uma coesão, né? Pelo menos ele está tendo uma literalidade, né? Então, se eu ficar, por exemplo, não tem aquele desenho lá do Pokémon, né? Cada Pokémon, ele tem um nome do que ele fica repetindo. Tem coesão ali, né? Você tem uma palavra, mas essa palavra não forma uma frase, não forma um parágrafo, né? Esses elementos são chamados conectivos, são responsáveis por estabelecer a ligação entre as ideias, garantindo que o texto tenha fluidez e sentido, né? Então eu tô achando que essa A aqui, ó, ela tá, né, tá bastante, vamos dizer assim, é, ó, aqui, ó. Mas o que pegou aqui, ó. Quer ver, ó? São os Vou até mudar aqui, ó. O que pegou aqui, ó, a ligação, né? Elementos conectivos, né? Que até no primeiro momento eu vou falar para vocês que eu errei, ó. Eu pensei assim, a relação harmoniosa, né, entre as ideias apresentadas em um texto. Até pensei nisso, né? Mas ó, é a segunda abordagem do texto, isso não me pareceu ser correta, não, né? É a forma lógica como as ideias se relacionam, né? Mas aí eu fiquei conflitando com a coerência textual, né? Aí, né, depois aqui, ó, com os conectivos, né? Aí como eu errei essa, né, eu falei, não, vou pegar um exemplo no livro, né? Aqui, ó, é interessante, ó, esse trecho no livro aqui, ó, entre aspas aqui, ó. É interessante saber que duas linguagens podem aparecer juntas na transmissão de uma mesma mensagem, como é o caso das tirinhas, né? Tirinhas aí que a gente vê no jornal aí, né? Cartazes, charges, anúncios, né? Então, ó, o conectivo é aí, ó, é o como é o caso, né? Como é o caso, dentro dessa citação aí, ó, estabelece uma relação de exemplificação, né, entre a afirmação inicial das duas linguagens podem aparecer juntas, né, e os exemplos citados, né, tirinha, cartaz, charge e anúncios, né. A referência, né, o uso de pronomes demonstrativos, né, nesse tipo de linguagem, né, referindo à linguagem não verbal, né, que as tirinhas aqui, né? Às vezes ela tem, né? Uma linguagem ali escrita, né?
Mas às vezes o que está desenhado, né, ele faz mais sentido ali, né? E os advérbios como aqui, né, indicando lugar, ajuda a conectar as ideias ao longo desse texto aqui, né? A sequência lógica, né? A apresentação de ideias segue uma sequência lógica onde a definição e a exemplificação se complementam para facilitar a compreensão do leitor. E então, né, no caso aqui é a letra C. Esse eu errei, viu? Confesso que eu errei, galera. Ó, em quais partes estão divididas um parágrafo, né? Então, ó, no capítulo 4 aqui, eu encontrei aqui, ó, né? Ó, e explica que a estrutura interna de um parágrafo envolve os conceitos de período, oração e frase. Aí, para relembrar, né, a apostila aqui de vocês traz, ó, período são as orações compostas por mais de um verbo, a oração, né? O enunciado que tem sentido e é composto por um verbo, né? Na oração ali eu tenho um verbo aí. E a frase inteira, né? O enunciado de sentido completo, podendo ser formado por uma ou várias palavras, né? Com o uso do verbo sendo opcional aí, né? Então, ó, período, né? Os elementos aí, ó, período, os elementos citados aqui, né? Período, oração e frase, tá? Vamos para o próximo aí. Falta pouco aí, gente. Quais os tipos de parágrafo, né, que apresentam diálogos e relatos de fatos, né? Então, relatar um fato aí, né, a gente já tem, pela definição aqui, ó, de acordo com o livro aí de vocês, né, os parágrafos narrativos são aqueles que apresentam diálogos e relatam fatos ou acontecimentos, né? Então, é a narração, né? Um exemplo que eu peguei lá no livro, ó, uma mulher estava em um restaurante e solicitou uma sopa ao garçom, que lhe atendeu, afastando em seguida. Então, isso aqui é o relato da cena, vamos dizer assim, né? A mulher então chamou novamente. Em que posso ajudá-la, senhora? Né? Ela chamou ele, né? Aí ele perguntou: em que posso ajudá-la, senhora? Perguntou o garçom. O senhor poderia tomar a sopa, por favor? Né? Confuso com o pedido, o garçom perguntou se a sopa não agradava a cliente. E ela respondeu: não é o caso. Por favor, experimente a sopa, insistiu a senhora. Raciocinando, o garçom supôs que a sopa estaria fria e se desculpou. Desculpe pela a sopa estar fria. Trarei outra sem problema algum. Aí ela falou, né? A sopa não está fria. Você pode experimentá-la, por favor, né? Tirei lá do texto, e agora eu estou curioso para saber o porquê que ela queria que eu experimentasse. Ó, ó, ó o curioso aqui, hein? Então é a narração, viu? Apresenta diálogos, né? E relato de fatos aí, né? A descrição ali, né? Inclusive, eu acho que a próxima questão aí, ó. Qual o conceito de descrição? Peguei lá do livro, ó. Ó, o ato de relatar as características, né, de um objeto, pessoa ou situação, utilizando palavras para criar uma imagem na mente do leitor, né? Exemplo, a sala de estar era ampla, né? E iluminada pela luz suave que entrava pela janela, né? Então, essa descrição aqui, você fechar o olho, ficar imaginando aqui, né, na cabeça aí do Felipe, do Arthur, do Rodrigo, vão aparecer salas completamente diferentes, mas com essa descrição, né? Ampla, iluminada, pela luz suave aí, né? O Felipe, sei lá, vai lembrar lá de um episódio lá do Dragon Ball Z, né? O Arthur vai lembrar lá de um episódio daquele filme que passou esses dias, O Vento Levou, né? E por aí vai, né? Cada um aí, né, com a idade aí, vai lembrar aí de uma coisa. Professor, só vai lembrar lá do Pedro Alves Cabral, né? Falando lá da independência, né? Então, pessoal, é a arte de ilustrar um objeto, pessoa ou ambiente, né? O que mais se adequa, né?
Então, você fechando o olho, você só escutando, você lendo aqui, você começa a imaginar como que é esse ambiente, né? Então, é um ambiente, é uma descrição, tá? Vamos para o próximo aí. O que significa descrição subjetiva? Não, bom, então, pela definição, né? A descrição, você vai descrever ambiente, alguma coisa, né? Mas é subjetiva, né? Eu peguei lá no capítulo 5, ó, explica que a descrição pode ser influenciada pelo ponto de vista do observador, né? A descrição subjetiva ocorre quando o autor utiliza a emoção para descrever algo. Então, ó, então só pode ser a letra C, né? Que é o que está aparecendo aqui, ó. A emoção, né? Transmitindo suas impressões e sentimentos sobre o objeto, pessoa ou ambiente descrito. Um exemplo aí que eu peguei lá do capítulo 5, ó, dentro do tópico casos e relatos, né, ao descrever Darcy Ribeiro, né, exemplo, ó, trazia em seu rosto marcas de quem já deixou sua marca na história, as quais harmoniosamente faziam-lhe inspirar profunda confiança, né? Então, nesse trecho aí, ó, a descrição vai além das características físicas, né, de Darcy Ribeiro e transmite a impressão, né, de confiança que ele inspirava, né, o que caracteriza a subjetividade na descrição. Eu não sei se vocês já viram vídeos, né, ou palestra daquele cidadão lá. Não sei se vocês conhecem o Pablo Marçal, né? Rapaz, eu escuto aquelas histórias dele, eu começo a acreditar que o cara sabe de tudo, né? Que ele é o João Bidu, né? O cara, ele tem um papinho, né? Um somebody love aí que você acredita em tudo. Tem gente que é assim, né? Então, a subjetividade nessa descrição subjetiva aí, né? Igual eu falei agora aqui, ó. Falei somebody love aí, né? Os mais velhos aí, né? Os 30 mais aí, talvez até 20 mais aí, né? Quando eu falei a palavra somebody love, já lembrou o quê? Da escolinha do professor Raimundo, que tinha aquele somebody love, professor Raimundo, né? Então, ó, fiz uma descrição subjetiva, né? Pode ser que eu espero que algum de vocês tenham lembrado, né? Se foi só eu tô lascado aqui, né? Então, essa descrição que eu acabei de fazer subjetiva, né, de um termo, né, de uma palavra e um termo, né, pode puxar aí, né? Captei a vossa mensagem, né? Enigmático guru, né? Aí você lembra quem? Do Rolando Lero, né? Ó, descrevi. Eu não falei dele, mas só da frase, né? Ó, daqui a pouco eu vou acabar recebendo uma cadeirada. De quem que eu tô falando, né? De quem que eu tô falando? O Pablo Marçal, né? Que levou a célebre cadeirada lá, né? Então eu descrevi, né? Eu não descrevi o Pablo Marçal, mas eu narrei aqui, né? Falei de um fato aqui. Aí você já na sua mente, ele tá falando do Pablo Marçal. É cadeirada, é com ele mesmo. Então tem frases aí icônicas aí, né, que a gente pode fazer parte aí de uma descrição subjetiva aí. Vamos para o último aqui, pessoal. Já deu o horário aqui, ó. Qual o conceito de texto dissertativo, né? Acho que até na primeira aula eu até falei disso, né? Aqui, ó. O livro de vocês, né, define dissertativo como aquele que se caracteriza pela defesa de uma ideia ou pelo questionamento acerca de um determinado assunto, né? Ou um determinado tema, né? Geralmente a dissertação, né? Você tem um tema. Aí desse tema você vai defender uma, duas, três. Geralmente é de duas a três ideias. O ideal seriam três, né? Mas eu não sei como é que está hoje a redação, né? Se eu não me engano, é 45 linhas aí, né? Aí em 45 linhas você tem que. Aí cada ideia você vai fazer um parágrafo, né? Então, ó, um exemplo aqui, ó, peguei lá na página 79, ó, no tópico dissertação, ó, o mundo e as pessoas estão sempre esperando de nós uma posição frente aos diversos temas, ó. Inclusive, esse aqui poderia ser um tema de uma dissertação, né? O mundo poderia ser as pessoas, né? Os seus familiares, o governo, né, um posicionamento político, um posicionamento. A gente pode abrir, né, para várias interpretações aqui, ó. Aí nessas situações
somos motivados a organizar nossos pensamentos, argumentos e utilizar a linguagem para produzir uma dissertação. Inclusive, esse parágrafo aqui, ó, ele inclusive poderia ser o primeiro argumento na, na defesa que o mundo e as pessoas estão sempre esperando de nós uma posição frente a diversos temas, né? Isso seria um inception, né? Uma dissertação dentro de uma dissertação, por exemplo, né? Aí, ou seja, por meio da organização de palavras, você pode, né, a forma como você organiza as palavras, você pode até pôr um outro argumento, né? Aí frases, textos, e sempre na dissertação, né, você tem o tema, você tem os argumentos que você vai defender ou você vai refutar, por exemplo, são três, né? Aí o primeiro parágrafo você fala do tema e desses três argumentos de forma ali rasa ali, né? Aí segundo parágrafo você fala do primeiro, terceiro do terceiro, né? E o quarto do quarto argumento. E aí, por último, né, você coloca lá contudo, ou, né, o pessoal aí da redação aí do português fala que isso é chavão, né? Em virtude dos fatos mencionados. Eu adoro essa frase, né? Eu acho ela muito bonita, né? Mas dizem os especialistas, né? Dica do especialista aí, né? Professor Alan fala que isso é um chavão, né? Em virtude dos fatos mencionados, né? Mas eu gosto. Então, contudo, sempre né, uma palavra inicial aí, né? Com um tom de conclusão, né? De conclusão ali para defesa acerca daquele tema, né? Dizendo que você apoia aquele tema, né? Que você, né? Que ele é ok ou que você, né, não concorda por isso e por, né, o que foi argumentado aí nos outros parágrafos, né? Então, ó, com certeza não é o texto que possui elementos como narrador ou personagens aí, ó. Utiliza verbos de ligação? Pode ser, mas não necessariamente. Caracterizado por uma defesa de ideia, né? Está com cara, né? Descreve objetos, a gente já sabe que é o descritivo aí, né? Ó, ambientes e pessoas, né? Pode ser a descrição objetiva ou a subjetiva, né? Que a gente já até respondeu, né? Então, é a letra C aí, né? Caracteriza pela defesa de uma ideia. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a análise do questionário de vocês. Deixa eu até sair aqui. Parei aqui. Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento para a gente encerrar aqui, que eu já tenho que entrar em outra. Então, pessoal, encerramos aqui as 10 questões, né? Análise das 10 questões. E também a finalização dessa UC aqui, né? É, até o dia de hoje aqui, ó, eu não vou fazer essa cobrança aqui só de 40 pontos, não, viu? Eu sei que, se eu não me engano, acho que foi todos, acho que um ou dois tinham me enviado antes aqui, né? Mas vai valer os 49 pontos, tá bom? Aí eu vou verificar. Hoje eu não verifiquei ainda, né? Os últimos que enviaram aí. Aí já na partir de amanhã já inicia, né? A outra UC. Então a gente vai ter aula só dia 28, isso mesmo. Só dia 28 aí, eu acredito, né, que na próxima semana, em função aí do feriado, não teremos web aula, tá? Então fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web aula. Se tiverem dúvidas aí, pode estar enviando É, para mim ou para Flaviane. Sim, Felipe, pois não. a apresentação do slide que a professora Flávia te passou lá é referente ao que a lição que Isso, isso, o questionário lá, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, em situação de aprendizagem, né? Questionário aqui, ó. Aí, na hora, é isso aqui, ó. Essas 10 questões, tá?
Aí só que aí, para cada um de vocês, elas vão aparecer embaralhadas, tá? Não esqueçam disso. Aí depois, quando vocês finalizarem, ó, aí você coloca aqui, ó, finalizar a tentativa. Aqui tá falando que não respondi porque eu não coloquei nenhuma ainda, né? Mas aí vai estar, né, respondido aqui, né, às 10. Aí depois você vem aqui, ó, enviar tudo e terminar. Aí que ela vai ser registrada no sistema, tá bom? Foi bom você ter perguntado isso daí para eu tirar a última dúvida aí. Então tá, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Parar aqui a gravação, amanhã já vai estar, até amanhã vai estar disponível para vocês.